Aqui no canal Pretos FC para falar a respeito dos candidatos ao vice-campeonato brasileiro. Não é uma ironia, uma brincadeira, é uma realidade. Depois que o Botafogo está fazendo, né? Terminou o primeiro turno, 47 pontos, virtual campeão, muito bem. 13 pontos à frente do Palmeiras, 14 à frente do Grêmio, Grêmio com jogo a menos. Mas ainda assim uma vantagem absurda e absoluta. Grande Botafogo. Estou torcendo que o Botafogo seja campeão, até para dar uma mexida no futebol brasileiro, né? Então, Botafogo virtual campeão, atuação espetacular sobre o Inter no segundo tempo. Primeiro tempo o Inter jogou bem, mas o Inter não joga pela vitória. Entendo o que eu estou dizendo, a ironia. O Inter joga o campeonato de posse de bola, de acordo com o seu técnico, mas não chuta uma bola no gol, cria muito pouco. Fica jogando no erro do adversário e lá atrás vaza bastante, sempre muito exposto. O Kudê não entendeu o que o Bruno Lage fez no intervalo e foi amassado 3-1 Botafogo, fora o baile, e o Botafogo virtual campeão brasileiro. Ao Inter, muito cuidado com ameaça de rebaixamento, sim. Esse negócio em prioridade a Libertadores, o Inter está só 6 pontos à frente da zona de rebaixamento. Está na frente do Corinthians, 1 ponto a mais, o Corinthians tem um jogo a menos. E a tabela agora, o segundo turno, sempre é mais difícil que o primeiro. E o Inter vai jogar sábado Fortaleza, terça Bolívar na altitude. Sábado Flamengo, terça Bolívar no Beira-Rio. Não dá para brincar, realmente não dá para brincar. Tem que priorizar sim a Série A e mandar um time misto para a Bolívia. Se não aguenta 90 minutos ao nível do mar, vai aguentar fisicamente a 3.600 metros? Não. Leva um time misto para lá, um time mais forte fisicamente de tamanho, de força de confronto e 2 velocistas na frente. E deixa os principais jogadores treinando em Porto Alegre para tentar ganhar do Fortaleza e do Flamengo, ou pontuar, não se atrapalhar no Brasileiro e depois tentar a virada em Porto Alegre contra o Bolívar. Para mim é isso, o Inter está brincando com a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí tivemos também Galo 1, Bahia 0 neste domingo pela manhã, ótima vitória do Galo, a segunda consecutiva, já foi a 27 pontos, já vai abrindo lá de trás quando estava com medo. E o Bahia luta para não cair, claramente. Tivemos América Mineiro 0, Goiás 1. O Goiás fazendo uma recuperação interessante com o Armando Evangelista de técnico, e agora fora da Sul-Americana, só fica como prioridade do brasileiro. E o América está empacotado para o rebaixamento. E o América está nas quartas de final da Sul-Americana para enfrentar o Fortaleza, mas está com tudo para cair no Campeonato Brasileiro de novo, depois de 2 anos consecutivos. Aí tivemos Corinthians 3, Coritiba 1, primeiro tempo muito ruim do Corinthians. Coritiba foi muito bem no primeiro tempo, mas depois tomou o primeiro gol, aí a casa caiu, né? Corinthians virou na camisa, na empolgação, com alguns acertos do Vanderlei Luxemburgo e com o Wesley fazendo um golaço, 3-1 Corinthians, se recuperando. E o Vanderlei chegou a dizer que foi a vitória mais importante do trabalho dele, porque o time estava com 20 pontos ameaçado de rebaixamento e foi a 23. Achei um exagero, mas o resultado era fundamental contra um adversário direto na luta para não cair. Tivemos também Grêmio 2, Fluminense 1, um bom jogo de futebol, teve um pênalti claro a favor do Fluminense no fim, que a arbitragem não deu. O Grêmio venceu com um passe espetacular do Luis Soares. O Grêmio é vice-líder por aproveitamento e não por pontos, tem um jogo a menos para enfrentar o Corinthians. Grande campanha do Grêmio nessa volta à Série A do Brasileiro. E o Fluminense está mais preocupado com o Libertadores, né? Mesmo que tenha jogado com força máxima e tenha querido ganhar do Grêmio, evidente. Mas a prioridade do Flu é tentar ganhar a Libertadores pela primeira vez e acho que tem time para isso. Aí tivemos Flamengo 1, São Paulo 1, comentei esse jogo na Rádio Bandeirantes, para mim um resultado correto pelo que foi o jogo. Não vi o Flamengo mal tecnicamente, eu vi o Flamengo mal taticamente e na questão anímica. É um time meio largado. E o São Paulo, com time reserva e com boa atuação do Lucas, somou um ponto. O Flamengo também somou um ponto, mas o Flamengo tem mesmo que eliminar o Grêmio na cabeça dos flamenguistas. Tem que pensar nisso, né? Mas o Grêmio tá vivo, viu? Se o Grêmio larga na frente contra o Flamengo, a casa vai cair no Maracanã, mesmo com a vantagem de 2-0 que o Flamengo tem. Teremos um jogo tenso e intenso na semifinal da Copa do Brasil. E o São Paulo também está priorizando Copa do Brasil e Sul-Americana, vai fazer o jogo da vida, segundo o Dorival Júnior, na quarta-feira contra o Corinthians. O brasileiro é de passagem. Aí tivemos também Fortaleza 4, Santos 0. O Santos foi um monstrengo do Diego Aguirre. Estreou com uma escalação horrorosa.
tomou 4-0, um baile no segundo tempo. Fortaleza se recupera. Fortaleza não vai cair, mas está olhando também com carinho para a Sul-Americana, onde vai pegar o América nas quartas. Está priorizando a Sul-Americana, mas quer fazer campanha na Série A para evitar risco de rebaixamento que sofreu no ano passado. E o Santos, hein? Estou bastante preocupado. Chegou a vez do Santos, parece. Parece que chegou a vez do Santos cair. Então, é tudo com vocês. Dirigentes, Alexandre Galo, Diego Aguirre, jogadores. Querem entrar para a história como os que caíram pela primeira vez com o Santos? Acredito que não. Porque o time foi um monstrengo em Fortaleza e mereceu perder. Situação muito difícil, muito delicada, e os santistas sabem o que estão sentindo, né? Pela primeira vez o risco ele é muito grande de queda para a Série B, mesmo com o turno inteiro pela frente. Tivemos ainda Palmeiras 1, Cruzeiro 0, um jogo fraco, mas Palmeiras ganhou. Ganhou um gol do Flaco Lopes no último minuto. O Cruzeiro segue com 24 pontos, acho que não vai cair, mas está igual ao Inter. Tem que tomar cuidado, porque não tem um time tão forte assim, não tem um elenco tão bom. E o Palmeiras sempre, né? Sempre lutando até o fim, conseguiu ganhar e está em segundo lugar com 34 pontos, está 13 atrás do Botafogo com o mesmo número de jogos. Tivemos ainda Bragantino e Vasco 1-1. O Vasco largou na frente e teve uma bola com o Orelhano para fazer 2-0 no primeiro tempo. E ele perdeu. Em seguida, o Bragantino empatou o jogo no final do primeiro tempo. O segundo tempo foi bem parelho. Caiu um pouco, mas o Vasco conseguiu somar um pontinho. Mas tá muito atrás, né? O Ramon Dias foi expulso, chegou agora, mas já tem em 4 jogos, o Ramon tem em 4 jogos, em 5 jogos, não, em 4 jogos, ele perdeu para o Atlético Paranaense na estreia, perdeu para o Corinthians, ganhou do Grêmio e empatou com o Bragantino. Então ele tem uma vitória e um empate e 2 derrotas. É um trabalho de recuperação, é difícil o Vasco escapar, mas com a chegada do Payet aí, com o anúncio dele, o Vasco tem condição de melhorar a sua condição técnica e pelo menos aumentar a sua pontuação, fazendo um segundo turno melhor do que o primeiro, sem dúvida nenhuma. É isso, ainda temos Atlético Paranaense e Cuiabá, que vão se enfrentar nesta terça-feira. Quem luta pelo vice-campeonato brasileiro? Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Fluminense. Esses 4 times, um deles será o vice-campeão brasileiro, que já será grande coisa com a campanha espetacular do Botafogo. Canal Pretos FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Deem like, sempre um prazer imenso contar com todo mundo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.